Fala meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui neste canal. E dessa vez vamos comentar sobre os caminhos para ler a Odisseia. Meu intuito nesse vídeo não é que você aprenda todos os pontos da Odisseia, não é isso. Meu ponto é, você viu o filme, exemplo, você está vendo esse hype da Odisseia, você quer ler o livro, e aqui vem de um leitor, terminei de ler a Odisseia no ano passado, e eu vou deixar minhas recomendações para você. Eu não sou um grande intelectual, mas meu intuito é guiar, de repente te levar do 0 ao 1, né? E não necessariamente do 1 ao 10, como outros intelectuais podem fazer para você, ok? Então, meu intuito é basicamente te dar um caminho para que você consiga consumir da melhor possível e conseguir entender a Odisseia, que eu acho que é o ponto principal. Primeira coisa, eu assistiria os vídeos de um canal que se chama Foca na História. Eu vou até deixar aqui na descrição. Por quê? Ele vai explicar desde a Ilíada até a Odisseia. É um vídeo um pouco longo, de 3 horas e meia, mas você vai fazendo pausado. Você vai ver a Ilíada e depois você vai ver a Odisseia. Por quê? Porque lá é importante você conhecer a história. Você vai conhecer a história inteira, vai ver todos os passos, você pode anotar, registrar. Ou hoje em dia também você consegue pegar a transcrição e jogar em algum IA e pedir para ela transcrever. Mas a principal recomendação é você já ir para a leitura do livro conhecendo toda a história. Por quê? Porque isso facilita a sua compreensão. Se você pegar e ler diretamente, eu dificilmente acho que você vai conseguir entender tudo que está acontecendo ali. Então é importante que você consuma o conteúdo da Odisseia, entenda quais são os passos, qual que é a viagem que ele percorre, por que a Odisseia é importante, quem foi Homero, se ele existiu, se não existiu, tem essa discussão, né? Como é que a Odisseia é escrita. Então entender tudo isso faz parte da sua compreensão narrativa. Por isso que entender todos esses pontos fazem parte e engrandecem o seu desenvolvimento, para quando você chegar na Odisseia em si, no livro, você consiga avançar nele e compreender. Por mais que às vezes uma página ou outra você se perdeu ali, mas você consegue compreender o que está acontecendo ali. Então, por exemplo, uma das coisas que eu achava era que a Odisseia começava no começo do livro, e na verdade isso não acontece. O livro ele é todo cheio de idas e vindas. Ele não tem a linha narrativa dele não é linear como a gente espera. Então, quando você começa o livro, ele começa com o Telêmaco basicamente incomodado com os pretendentes e indo para outra ilha buscar informações sobre o pai dele. Então, nesse início, você fica, mas eu não vou começar com o Odisseu saindo? E, na verdade, vai ficar quase metade da Odisseia nesse processo. Então, ele vai começar a contar, de fato, tudo que aconteceu com ele, mas assim, da metade pro fim da Odisseia. Então você vai ficar perdido, você vai ficar, nossa, mas não começa logo a Odisseia? E não começa logo. Então você vai passar por todos esses pontos, depois vai mostrar ele lá na ilha de Calipso, tudo mais. Depois ele vai pra Terra dos Feácios, que é quando ele volta pra casa. Então, ele passa por esse processo inteiro, quase metade do livro, mostrando um pouco disso. Antes dele, de fato, narrar na Terra dos Feácios, ele narra toda a história. E já é mais pro final. Então, entender isso, entender como que ela foi escrita, por que foi escrita, qual que é a origem, né? Por que isso é tão importante para os gregos, é muito importante. E eu assistiria esse filme. É um pequeno filme, né? É uma animaçãozinha ali sobre a Odisseia. Eu acho que é o melhor resumo que você vai ter. Além disso, em termos de leitura, eu recomendo fortemente esse livro do Clóvis de Barros, Ilíada e Odisseia. É um livro curto. Ele é um livro grande, as letras são grandes também, então você vê que é uma leitura muito rápida. Esse livro, se você parar em 2, 3 horas, você também termina de ler ele. É um livro curto. Qual que é a grande ideia desse livro? O Clóvis de Barros, para quem não conhece, ele é um filósofo, né? Que deu aula há muito tempo na USP e tudo mais, e começou a compartilhar os vídeos dele, ele é bem conhecido. O que ele faz aqui? O intuito dele é explicar de forma didática a Odisseia. Então ele não tem pretensão de dar uma super aula. Inclusive, esse aqui é basicamente um livro falado mesmo. Eles pegaram uma série de vídeos dele e fizeram e organizaram na ordem para que fique assim. Então é um livro que tem uma narrativa muito fluida. Ele vai explicando mesmo, como se fosse eu falando aqui para você, como é que o livro funciona. Então, de certa forma, facilita muito. Além disso,
a Odisseia mesmo, a história da Odisseia vai começar mais pro fim do livro. Então, se você quiser só a Odisseia, você nem precisa ler a Ilíada, porque aqui é a Ilíada e a Odisseia, né? Então, se você quiser só a Odisseia mesmo, comece já direto do meio do livro pro final, porque aí você já pega a história da Odisseia. Então, era isso que eu faria. Eu começaria por esses 2 pontos e, naturalmente, depois entraria na Odisseia, tá bom? E assim, não quer dizer que fazendo isso vai ser fácil, tá? Então, a Odisseia em si, aqui nesse livro, começa na página 192. Então, o começo é mais com a Ilíada e vai terminar na página 277. São mais ou menos 70 páginas, né? De leitura. Essas 70 páginas você lê muito rápido, em coisas de papo de 1 hora, assim, porque as letras são grandes, ele vai explicando muito rápido, então você consegue ler muito rápido a Odisseia. Minha recomendação, se você não conhece muito bem, Ilíada e Odisseia. E em termos de tradução, eu recomendaria essa aqui clássica da Penguin. Por quê? Algumas traduções se preocupam em manter a mesma lógica, né? As mesmas divisões do poema original. Mas essa edição não se preocupa com isso, eles se preocupam na tradução de fato. Então eles se preocupam em deixar a linguagem um pouco mais fácil, no português mais simples. Ainda assim vai ser difícil, algumas partes você se perde, você não entende, e aí naturalmente vai ficando complexo, né? Então, pelo menos essa leitura tá num português um pouco mais fácil pra gente entender. Então, eu recomendaria começar por ela, fora que esse livro aqui é até um pouco grandinho, a gente tá falando de 557 páginas, mas metade não, né? Menos, deixa eu ver. 109 páginas é basicamente uma explicação, um contexto sobre a Odisseia. Então a Odisseia vai começar de fato na página 125. Então são 400 páginas mais ou menos de Odisseia. Por esse motivo, eu recomendaria essa edição, Frederico Lourenço. Você também pode ver algumas outras edições que você queira, mas eu recomendo essa aqui porque eu acho que é a mais fácil de você ler. E naturalmente, se você quiser depois evoluir para mais complexas, mais fiéis, com a divisão mais correta, você também pode fazer isso, mas já conhecendo a história. Então, essa é a minha recomendação. Se você viu o filme e só isso, o filme não passa por muita coisa e distorce muitas imagens. Então, vá também para essa leitura da Odisseia, meio que assim, ok, o filme me deu uma base geral do que está acontecendo, mas ignore totalmente as figuras, representação, tá bem diferente do que o livro propõe. Principalmente em termos do Odisseu, né? No herói hollywoodiano, que é o Odisseu, ele carrega uma culpa, né? Que no livro ele não carrega naquele aspecto, então são visões diferentes. Mas esse seria então o meu guia para quem quer começar e não entre direto na Odisseia, de fato. Primeiro, vídeos no YouTube, veja pessoas que você gosta. Eu recomendaria Foca na História, porque é uma animação. E também o livro Ilíada e Odisseia, do Clóvis de Barros. E, por fim, edição da Penguin. Você vai ficar bem familiarizado com a Odisseia. Vai conseguir entender, vai conseguir compreender. E, naturalmente, não tenha pressa para ler. Eu demorei entre idas e vindas, né, entre pesquisas e tudo mais, demorei uns 2 a 3 meses para ler a Odisseia. Eu sei que tem muita gente que fala, eu li em uma semana, li não sei quantos livros. Não se compare, fique tranquilo, vá no seu tempo. O importante é você ler e compreender. Afinal, quem quer ler de verdade não está lendo para falar para os outros, não está lendo para dizer que leu, mas está lendo para de fato compreender a história e fazer essa história parte da sua história, certo? Internalizar essa história. Então, por isso, quem leva a leitura a sério faz isso com mais calma, sem pressa, ainda mais se você nunca pegou uma literatura nesse nível, que era o meu caso. Então, tá aqui o mapinha para você, de alguém que leu, de alguém que compreendeu, de alguém que internalizou a história, e você também pode fazer esse mesmo processo. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.